Bem-vindos. Esse é o Charla com Lala Corradini, um espaço que foi pensado para a gente receber gente legal, falar de assuntos interessantes e ter um olhar diferente sobre o envelhecimento. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou a Lala Corradini, eu sou especialista em gerontologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e eu tenho uma satisfação enorme de começar esse projeto, que tem tanto a ver com a realidade que a gente vive no nosso país. Para mim, conhecer o envelhecimento é mais do que uma missão, é um propósito. Para isso, se vocês entenderem que o que a gente conversar aqui faz sentido, por favor, não se constranjam, curtam, comentem, inscrevam-se no canal. Hoje, eu tenho uma satisfação enorme de receber uma pessoa que faz todo sentido nesses assuntos que eu gosto de tratar. Ana Lúcia Duarte Baron é médica psiquiatra, com formação específica na área de psiquiatria e tem tudo a ver conosco quando a gente fala em saúde mental. Ana, além de ser uma profissional reconhecida na parte técnica, é um ser humano diferenciado. E não por nada que ela está aqui conosco hoje, abrilhantando esse podcast que tem tudo a ver quando se fala em envelhecimento e saúde mental. Querida amiga, seja muito bem-vinda nesse espaço que também é um pouquinho teu. Olha, essa apresentação até fiquei sem palavras, né? Mas eu estou muito feliz em estar aqui contigo, participando, dando início a esse teu projeto, que eu acho que é bem bacana, né? Então, apesar da minha pouca intimidade com o microfone, eu achei que era importante essa participação. Então, vamos lá, vamos bater papo. Olha, o que eu tenho para te dizer? Eu acho que as conexões na vida, elas têm uma razão de ser que a gente não entende quando elas acontecem, mas elas, ao longo do caminho, a gente percebe o quanto elas são importantes e o quanto elas nos transformam para melhor. Desde o meu primeiro contato contigo, eu tive uma sensação de pertencimento, que tu faz parte da minha vida. Eu acho que não só por tudo aquilo que tu representas como médica, como psiquiatra, como profissional, mas por esses olhos coloridos que sorriem quando falam de temas que me são tão preciosos. Então, mais uma vez eu te agradeço e bora charlar, né, amiga? Vamos lá, sofá de casa para movimentar esse povo aí. Eu quero saber o que te moveu desde que tu escolheste fazer a tua formação em verticalizar o teu conhecimento em saúde mental ao longo da tua vida profissional e especialmente quando o assunto é envelhecer. O envelhecimento veio depois. Trabalhar com envelhecimento veio com o passar do tempo. Na medicina, no primeiro semestre, eu tive uma professora idosa, psiquiatra, que foi uma pessoa que me deu o primeiro clique que poderia ser interessante. Mas eu gosto muito de medicina e eu gostei muito de várias coisas. E eu pensei em ser mil especialidades. Eu gostava de tudo que eu passava, eu achava que eu queria ser aquilo. Mas a psiquiatria sempre esteve ali. No 7º semestre, eu tive aula com um professor que me fez enxergar, porque eu sempre achava assim, abrir mão dessa parte, tratar só a parte psíquica, sem a medicina envolvida, porque a parte psíquica tem muito medicina envolvida, mas tem toda uma parte mais psicológica, né? E ele me mostrou que era possível a gente trabalhar, ser psiquiatra e ter a medicina muito presente permanentemente. E é meu guru, foi meu orientador de mestrado e é meu grande amigo até hoje, né? E eu chamo ele de chefe até hoje, porque é por causa dele que eu sou psiquiatra. Então, ele me Os pacientes agradecem, a sociedade agradece. Ele me ensinou que a saúde mental faz parte, porque o indivíduo é um ser único.
tudo se comunica dentro do corpo. A gente é um só, a gente não é os pacientes não são um sintoma. Os pacientes são uma pessoa e a gente tem que poder tratar as pessoas. E isso me encantou. E aí eu comecei a trabalhar com psiquiatria desde o 7º semestre da faculdade. Fazendo outras coisas e, assim, adorando outras coisas também, né? Então, é muito interessante porque isso vai... cada cadeira que eu passava e cada especialidade que eu passava e que os professores achavam que era aquilo que eu ia querer porque eu me dedicava, eu estudava, eu aprendia, foram conexões que foram feitas. E até hoje, eu estou formada há 33 anos, eu recebo pacientes de professores meus da Faculdade de Medicina. E É é impressionante. muito gratificante isso. Pessoas que não sabem se eu sou boa psiquiatra, mas me conhecem. E isso é um presente, né? Que eu acho que é isso que tu falaste, tem a ver Isso. com como a gente se comunica com as pessoas, mas essa comunicação não necessariamente verbal, O né? olhar, o cuidado, né? O sentimento, eu acho. E o envelhecimento veio uma coisa muito natural. Acho que veio com o envelhecimento dos meus pais, né? Eu passar a gostar mais de cuidar de pessoas idosas. Eu gosto de velhos, né? Ai, eu também, E gente, aí, adoro. é curioso porque os meus primeiros pacientes idosos que eu fui começando a atender eram todos familiares de pessoas conhecidas e que eu tenho para mim, ninguém nunca me disse, mas eu acho que como eu cuidava dos meus pais, eu cuido da minha mãe é viva ainda, foi o que a deixa para eu ir recebendo pacientes idosos. E chegou uma hora que eu disse: bom, eu tô com tanto paciente idoso, eu vou ter que me especializar um pouco nisso, né? Aí eu fui aos Estados Unidos estudar psicofarmacologia no idoso, um curso rápido, aí eu fiz uma formação em gerontologia, aí eu fui me interessando e, e tratando com as famílias, porque tratar idoso é cuidar de famílias, né? Com certeza. E, e ajudar as famílias. Isso é muito legal que a gente pode fazer. Eu amo a minha profissão. Eu Ai, acho que a gente pode fazer assim, é um presente trabalhar com isso. eu penso, complementando o que tu tá dizendo, assim, eu penso que como a gente é múltiplo, né? E como dentro dessa multiplicidade a gente pode ter tantos desenvolvimentos pessoais, assim, e de diferentes partes. Por exemplo, ao ter um olhar diferenciado com o envelhecer, tu percebestes que tem a questão de olhar para as famílias, né? Uhum. E isso valora a tua formação enquanto médica, mas enaltece a tua formação como pessoa. Sem Então, olha todas as conexões, olha todas as construções que vão sendo feitas nesse caminho, que às vezes não é um caminho claro. Tu viu que tu foi te percebendo ao longo das situações que foram se colocando, né? E tu sabe que eu partilho disso. Eu me encontrei dentro da gerontologia, muito embora minha formação seja jurídica, e há anos eu buscava uma especialização que me fizesse sentido, porque eu ainda tenho esse problema que tudo tem que fazer sentido. Isso é uma coisa diferente. E aí, lá pelas tantas, por circunstâncias da vida, e foi numa palestra que eu ouvi no nosso trabalho ortodoxo, que eu ouvi um palestrante que me é muito caro dizer que a gente é múltiplo, a gente tem muitas possibilidades, que a gente nunca vai existir o momento ideal, nunca vai ter a hora certa. A gente vai ter que construir esse momento, essa hora. E realmente, aquilo foi uma virada de chave para mim. E, consequentemente, eu fui buscando em lugares que não eram lugares naturais para mim. Especializações, e lá pelas tantas eu saí dentro do Einstein, no site deles, e no Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, que é de onde sai essa formação, que é multidisciplinar. E
quando eu cheguei à descrição daquele material, ele era como se eu tivesse me impactado comigo mesma. Eu digo, gente, é isso. Só que eu não sabia. Eu também fui me descobrindo. Muito embora, como tu, eu adoro velhos, porque também fui criada por avós, padrinhos, cuidei, né, de uma pessoa idosa dentro de casa até o ano passado. Então, assim, realmente a gente tem aquela centelha ali, né? Tá ali. E a vida, se a gente estiver atenta, ela vai nos colocando no caminho certo. Eu fico muito feliz em te escutar, porque cada vez mais eu percebo que a gente não é uma coisa só. E a gente tem inúmeras possibilidades, basta a gente estar atenta para isso, sabe? E uma coisa que me instiga, sabendo que a gente é uma coisa só, que a saúde, ela não é uma saúde setorizada. A saúde mental é parte da saúde das pessoas, mas as pessoas separam, né? Por que se fala tão pouco em saúde mental, muito embora a gente saiba que cada vez mais o mundo que a gente vive está adoentado dessa parte da saúde? E o que deve essa resistência a entender que a saúde mental não é uma coisa natural e ela é vista como se fosse uma coisa apartada, assim, não sei. Tenho essa sensação. Eu acho que vem melhorando, né? Mas até pouco tempo ia ao psiquiatra quem era louco, né? Exato. E acho que esse é o grande estigma, né? Porque a gente vai ao psiquiatra para viver melhor. Não precisa ter uma doença necessariamente. O psiquiatra, o psicólogo, muita gente chega, não, meu caso não é para psiquiatra, é para psicólogo. E tá bem, pode ser, mas pode ser para psiquiatra e não ter uma patologia. Ficou muito tempo essa coisa de que psiquiatra é para louco, né? E que ir ao psiquiatra é só coisa de louco. Acho que vem mudando bastante isso. Acho que as pessoas vêm entendendo que tem se falado mais também que saúde mental é uma coisa que é o que fará a diferença. As escolhas que a gente vai fazendo no decorrer da vida é o que vai fazer diferença para a gente viver melhor em qualquer idade, né? Não é só quando chegar na velhice. As coisas da vida acontecerão, é impossível que não aconteçam. O jeito que a gente vai lidar com elas é o que fará a diferença. E isso é um aprendizado que a gente não nasce com a gente essa percepção, né? Então a gente tem que aprender a lidar com isso, aprender a pensar de que forma a gente quer viver. A gente vai ter problemas, todo mundo vai ter problemas. A forma como a gente vai encarar esses problemas é o que vai fazer diferença para a gente viver melhor ou não, né? Hoje em dia, com essa mudança, né, que já não é quem é louco que vai ao psiquiatra, né? Hoje em dia, a gente, graças a Deus, já se libertou, né? Claro, existem pessoas que ainda têm essa concepção porque não entenderam Não, essa existe uma mudança. doença mental que é grave, Claro que né? E sim. existe essa coisa de adoecimento e que a gente tem que ter isso claro, mas é muito mais que isso, né? É muito mais que isso. Na verdade, é aquela parte do corpo, sabe? Que nos movimenta, que nos direciona. Porque a cabeça da gente, ela, se permitir, ela manda em nós, né? Não é a gente que manda nessa cabeça. E ela manda. E ela manda. Só que a gente tem que ter um olhar de cuidado, né? E de respeito, porque ela também pode precisar de auxílio, de cuidado. Sabe que é muito fácil a gente somatizar,
E se a gente Uhum. não se dá conta das coisas que vão acontecendo emocionalmente na vida da gente, o corpo da gente dá um jeito da gente se Com alertar, certeza. né? Uhum. Então aí vem doenças dos mais variados órgãos, vem dermatites, vem gastroenterites, vem Uhum. doenças autoimunes, né? Porque o estresse faz muitas coisas. E ensina a gente a pensar onde é que está o furo da bala, Sim. né? Eu recebo muitos pacientes, de médicos clínicos que já investigaram tudo na pessoa, e a pessoa tem dores que não se resolvem, e chegam ao psiquiatra, para tentar entender por que que aquilo não melhora, se não tem uma causa orgânica tão aparente. Mas tu vê, né, precisa de uma situação dessas, às vezes para a pessoa chegar ao ponto de ir ao psiquiatra. Olha só, seria eu não sei, mas eu percebo, é que para mim, saúde mental não é luxo, é necessidade, né. Eu gosto de ter a vida no prumo, porque eu sei que ela se encarrega de ser bem animada, bem difícil, né. Mas se eu me mantenho, eh com a saúde em dia, e a começar pela minha saúde mental, eu consigo organizar as coisas que acontecem. Mas eu não resisto ao tratamento da saúde mental, ao contrário, eu adoro me submeter a tratar o que eu vejo que às vezes não Uhum. está funcional em mim, naturalmente. Mas é evidente que isso é um caminho. E foi para mim um caminho tortuoso, assim, porque pelas situações que aconteceram na minha vida, era uma coisa que algumas pessoas diziam, que seria interessante eu procurar uma ajuda psicológica, nã-nã-nã. E imagina, eu tenho 54 anos. Isso lá atrás, aos 6, 7, 8 anos de idade, não existia. Uma vez eu fui repetir essa frase para os meus avós, e eu lembro do meu avô dizer: "Mas tu tá louca? Era só o que faltava, neta minha, ir para médico de cabeça". E olha, depois que eu percebi, ao longo do quando eu comecei a ganhar meu dinheiro, que eu precisava sim fazer esse caminho, eu facilitei muito a minha vida. Eu encontrei dentro de mim respostas que tive dermatite de contato por estresse, e na medida que eu fui cuidando isso, na minha saúde mental, eu não tive mais nenhum episódio. Isso é um exemplo indo ao Uhum. encontro do que tu me traz. Então, eu realmente eu vejo que as pessoas dificultam esse processo, né, não sei se por Sabe despreparo, que eu, como eu desconhecimento, não queria sei. fazer psiquiatria, foi o mote que eu usei para o meu pai pagar meu tratamento, né. Então, assim, e ele me dizia: "Mas tu acha que tu precisa?" Porque eu disse: "Mas eu quero fazer psiquiatria, então vai ser importante eu ter essa experiência, né". E aí eu estava em tratamento e claro que é um tratamento longo esse, né. E aí lá pelas tantas eu estava na residência, e ele me perguntou: "Não vai acabar nunca esse teu tratamento?" Eu morri ofendida naquilo. E resolvi que eu ia pagar, eu já ganhava a bolsa da residência, né, então eu reduzi, eu fazia 2 vezes por semana, passei para uma vez por semana e comecei a pagar meu tratamento, o que foi ótimo, o pobrezinho ele ficou mortificado, ele me dizia: "Não era isso que eu queria". Mas enfim, com o passar do tempo, o meu pai era, colono italiano, tá, meu avô veio da Itália e ele é de uma família do interior de Veranópolis. E aí ele me disse que eu achei fantástico, assim: "Tu te deste conta que todo mundo aqui em casa pegou carona no teu tratamento?" E eu achei que aquela percepção foi um presente, assim, porque de fato, eu passei, eu acho que eu sou quem eu sou porque eu me tratei, Com né, certeza. e acho que todo mundo sim pegou carona, porque a forma como eu me relacionei, passei a me relacionar com a família, foi muito Mudou, mais saudável, claro. né. A gente melhora. Mesmo que causasse algum sofrimento em algum momento, de dizer as Claro. verdades, de não mentir, Uhum. de não, né, de encarar as coisas, foi um presente.
Então, mas era difícil para ele entender. Depois Com ele passou a entender e quando meus filhos foram se tratar, ele achava a coisa boa que vão, sabe assim? Mas tu vê que precisou tu começar esse processo dentro de Sim. casa. Sempre tem que ter alguém que comece isso, né? E eu percebo, porque no acompanhamento do idoso, eu vejo que, eu penso, tá? Eu presumo que exista uma certa resistência num primeiro momento, quando eles não conhecem o quão bom é, né, esse trajeto pelo o cuidado com a sua saúde mental, né? Não necessariamente a pessoa tem que ter 60 a mais para ter essa dificuldade, tá? Porque, como a gente sabe, nós duas sempre repetimos a mesma frase: o envelhecimento começa no dia que a gente nasce. Então, se a gente pensar que as pessoas resistem ao longo do tempo a cuidar, ter esse olhar para a sua saúde mental, elas às vezes podem simplificar muito o processo das suas dificuldades, da logística, do trato, das situações que a vida se coloca, se elas têm esse acompanhamento. Depois que elas entram, porque às vezes precisa ter algum fato emblemático que te leve, Sim, né, desencadeante. para ficar muito ruim e aí tu precisar. E aí, conforme tu vai cuidando e fazendo esse acompanhamento, querendo fazer, evidentemente, porque só assim que vai funcionar, né? Como tudo na vida, tu percebe que se tu tivesse esse preparo antes, teria sido muito menos difícil, né? Nessa esteira, assim, existe um estudo feito na Harvard, que é o estudo que chamam o estudo da felicidade. Ele acontece desde 1938, é o estudo mais antigo que existe, que é acompanhar as pessoas. As pessoas começaram a ser acompanhadas, adolescentes. Então, era um grupo de alunos da Harvard e um grupo de pessoas da comunidade de Boston. Tem gente com 90 anos que tem esse acompanhamento, já está na terceira geração, né? E segue o acompanhamento. E é muito interessante porque eles chegam à conclusão que aos 90 anos, as pessoas que estão mais satisfeitas com as suas vidas, que estão mais felizes com o envelhecimento, eram as pessoas que aos 50 estavam de bem com a sua vida. Então, para ver que isso é muito anterior. Quem consegue ir vivendo de forma coerente consigo, e que o que eles chegaram à conclusão que mais importante de tudo isso para a saúde física e mental são as conexões, são as relações de afeto. Nós estamos bem, Ana, hein? Nós estamos bem. Então, assim, seja com amigos, seja com família, e isso é o que vai trazer um envelhecimento saudável. É com quem tu te conecta. E não precisa ser família ou amigos, comunidades, grupos religiosos, escola de dança, clube do livro, tem tantas alternativas. E a gente tem. Isso é uma coisa que eu acho que tem que poder ser divulgada. E isso é pro decorrer da vida, né? A gente constrói os grupos, não é porque a minha família é menor, quando eu era. Eu queria ter 4 filhos, né? E o meu marido quase enlouqueceu comigo, então nós tivemos 2, né? Mas eu adorava aquela mesa cheia, sabe? Quando os amigos vinham, aquela mesa de jantar com aquela gurizada falando. Um dia eu disse para ele assim: já pensou todos esses nossos? Ele disse assim: eu vou precisar te internar daqui a pouco, né? Mas não precisa ser uma família. É isso, é estimular essa coisa que vem desde criança. A gente faz com os filhos, chamar amigos, permitir que as reuniões sejam feitas em casa, e a gente conhece as pessoas. E isso vai fazendo. Até hoje, meus filhos são adultos hoje em dia, e tem colegas deles do colégio que me procuram quando estão meio atrapalhados com alguma coisa, querem marcar uma consulta. Tia, só para dar uma, assim, tu me dá uma Ajustada. luz. E os meus filhos nem ficam sabendo, eles me telefonam direto. Por quê? Porque tiveram esse convívio. Tiveram essa coisa familiar, Sim. né? E isso é uma coisa que é muito gratificante, assim, essa gurizada
fazendo Ai, parte, eu te entendo né? E perfeitamente. até pais dos amigos, às vezes, procurando porque estão em alguma situação e querem alguma Mas orientação. é isso, eu acho que há ainda uma certa resistência quando tu não conhece o quão bom faz, o quão bem faz, sabe? Que aquilo é bom, porque aquilo, a sensação que eu tenho, e aí, como paciente e uma, assim, admiradora de autocuidado como um todo, sabe? Porque às vezes a gente se cuida muito por fora, né? Uhum. E esquece que também, não que não seja importante, é importante a gente se cuidar por fora, para o que as pessoas enxergam da gente. Mas é muito importante a gente olhar para dentro de nós e cuidar todas essas caixinhas que nos compõem, né? Nesse espaço que a gente habita de corpo, porque a vida ela é muito rápida, ela é muito dinâmica, né? Mas Lala, é justamente isso, né? A gente cuidar da gente, o autocuidado com a gente agora, em qualquer momento da vida, é amor próprio, né? É, É quem a total. gente vai ser, quem vai ser a Lala do futuro se a Lala de agora não se cuida, É, né? é. E tem muitas coisas para a gente lidar no dia a dia, porque a gente se aceitar, a gente viver esse momento presente, entender o que está se passando com a gente, faz com que a gente fique mais de bem com a vida da gente. E isso inclui cuidado no todo, né? Há uns anos atrás eu comecei a fazer yoga e eu nunca achei que eu fosse ser capaz de entrar em estado meditativo, porque a minha agenda é sempre lotada, tô sempre. E eu não achei que aquilo fosse acontecer comigo. E o primeiro, eu até esses tempos estava lá na minha escola de yoga. E estava a pessoa que criou o método que eu faço, e eu cheguei a levar um susto a primeira vez. Eu disse: que é isso que aconteceu?", né. Só que foi uma sensação muito boa que eu não Maravilhosa. queria que acabasse, que é aquela coisa de perder a noção do tempo, assim, tu contigo, aquele espaço interno, e isso faz uma diferença, para a vida, né. Porque isso nos Exato. melhora para o convívio, para as percepções, né, do tempo. E quais são os idosos que têm gente em volta? São as pessoas que estão de bem com a sua Com vida, né. certeza. Porque senão ficam pessoas amargas, queixosas. Não que Uhum. assim, ó, a velhice naturalmente traz lutos. Lutos da mobilidade, da autonomia, porque o corpo da gente de fato envelhece, né, a gente não pode achar que a gente não vai envelhecer, a gente vai envelhecer, a célula da gente envelhece, a gente vai diminuir a audição, a gente vai ter mais dores. Isso é natural que aconteça, vai acontecer com todo mundo, né. Mas a gente ir lidando com isso e ir se esforçando para que a coisa vá num outro caminho, a gente se cuidando, isso vai fazendo com que a gente esteja mais de bem com a gente mesmo. Se a gente os velhos que são muito queixosos, as pessoas se afastam, É. ficam muito amargurados, muito a autopiedade é uma coisa que afasta muito. Mas tu sabe que eu vejo, é que parece que as pessoas primeiro que as pessoas e aí, é um olhar, né, que é muito forte, muito duro que tem. Sempre o velho é o outro, né. O Sim. velho nunca é a gente. E esses dias eu estava lendo um material muito interessante que falava que o velho ele é uma perspectiva, dependendo daquele que vê, né. Porque dentro da minha casa eu sou velha. Claro. Ô velha, quando os guris querem encher o meu saco, me incomodar, e aí velha, não sei o quê, pô, né. E eu vejo, por exemplo, minhas tias que eu tenho tanto amor, né, que são grandes referências para mim. Eu antes via essas mulheres encantadoras e outras tias que eu vou agregando aí pelo caminho, a tua mãe vai ser uma delas, que são mais velhas do que eu, bah, essa senhora, tarará. E lá pelas tantas, eu não sei quando foi o momento, acho que esse texto ele veio a calhar com o que eu já estava sentindo, que realmente é uma questão de perspectiva, Uhum. né. Porque
eu comecei a gostar daquele espaço ali. Pá, e comecei a me questionar se eu voltaria, né, lá atrás. Vamos colocar uma data. Eu gosto de pensar em datas, enfim, meus 15 anos, pá, cinturinha bem na foto, né, um cabelo super volumoso, tarará. Eu adorei aquela Laís que eu Uhum. fui, mas eu respeito profundamente a Laís que eu sou. E eu estou me construindo para a Laís que eu serei, né? Então, eu sou uma Lala em constante aprendizado e com esse olhar aguçado para esse envelhecer. Por quê? Porque se eu for uma pessoa pesada, grosseira, indelicada, sempre reclamando, infeliz, que não percebe tudo que tem de bom no entorno, e às vezes basta tu olhar para o lado que tu vê, né? Tu abre um jornal, tu escuta uma notícia que tem coisas muito ruins, né? E a gente às vezes tem tanta coisa boa e não percebe. Uhum. E a construção desse processo que começou lá no dia 1, né? Que é a nossa trajetória, o nosso envelhecimento, depende de nós, mais do que de todos. Ser agradável. Mas é que para isso, Lala, tu tem que estar de bem contigo, Total, né? Senão tu não vai, total. se tu não é agradável contigo mesma, tu não Se vai tu não conseguir ser tem o olhar agradável para com o outro. ti, esse autocuidado, esse respeito contigo, tu não coloca na vida, tu não coloca para o outro, Exatamente. E né? envelhecer é o que a gente quer, né? É o que a Porque eu, gente eu, eu tinha quer. uma tia que era ótima, porque a gente reclamando, ai, olha só como eu já me tô enrugada, que não sei o quê. E ela disse, gurias, só não envelhece quem falece. É isso. Então, vamos É lá. E esse isso. lema, eu gravei aquilo eu uso em tudo que é coisa que eu falo, essa frase dela, né? Eu penso que a grande sabedoria tá aí, né? É tu entender que a vida ela é fugaz. Ela vem com tudo, ela passa, ela é corrida. E é tu que vai ser o maestro dessa orquestra, sabe? Por isso a importância, né, dessa busca sempre. Sempre. Né, a gente tem uma vida corrida, a gente tem muitos deveres, a gente tem muitas metas, a gente tem muitos objetivos, e aí não dá tempo das coisas, não dá tempo de conviver, não dá tempo de então a gente tem que aprender a abrir espaço dentro da gente para essas coisas, né. Hã, e isso são os aprendizados, é o que a gente vai levando das coisas que vão acontecendo na vida da gente, como é que a gente vai transformando essas coisas que vão acontecendo na vida da gente, para preparar uma velhice mais saudável, né. Uhum. A gente não falou aqui, mas espiritualidade é uma coisa que ajuda muito, acreditar em alguma coisa, ajuda muito, Muito, muito. né. Essas conexões, assim, de estar sempre com a cabeça em ação, é lendo, é fazendo, é conversando a respeito das coisas, é se manter atualizado, né. Claro que hoje em dia é difícil se manter atualizado, porque as notícias são muito Ráp duras, não, e rápidas, né, que não rápidas, dá às vezes nem duras, tempo, duras. né. Esses dias a minha mãe vai fazer 93 anos agora. E ela tá com a lúcida, a cabeça ótima, alguma dificuldade de mobilidade, ela só sai de casa comigo e tal, mas ela é um presente, assim, ela é um espetáculo, é um modelo, né. E ela disse assim: "Ai, vou parar de ver as notícias, tô ficando muito angustiada com essas notícias". Bom, mas eu me identifico E profundamente é com isso, isso. então, assim, tá na hora de parar de ver. Eu não quero estar alheia ao mundo, mas eu não preciso mergulhar naquilo e viver aquilo, Exatamente. né. Isso a gente aprendeu muito na pandemia. Muito. Chegou uma hora que eu dizia para meus pacientes, tinha um boletim às 5 da tarde que era uma loucura, que era quantos mortos tinham. Não Não olha, não tem coisas que a gente não tem que a gente acompanha. exato, não dá É. para ficar o dia inteiro em volta daquilo, a gente desconhecia o que vinha, o que não então, assim, é muito difícil, a gente tem que aprender a se preservar também, não é estar alheio ao mundo, mas é Não. se preservar, é saber o limite disso, né. Ana, e as trocas, hein? Eu sempre, quando tu falas assim, né,
desse convívio familiar tão rico. Sabe, eu percebo essa tua riqueza, isso é um valor agregado que tu carregas, assim, né? Porque eu penso sim que a família é a base de tudo, mas às vezes as famílias também não estão num momento legal e não conseguem, às vezes, ter essa organização, Uhum. né? Mas quando a gente percebe que as famílias, mesmo, e não estou falando de família ideal, estou falando de família real, com as suas dificuldades, com as situações da vida que acontecem, administrando nessas essas perdas, essas questões de doença, questões financeiras, N coisas, mas que ela se mantém ali, ela é de um valor, e isso passa para os seus membros, né? Tu tens uma grande referência, tu teve do teu pai, tu tens da tua mãe, né? E isso, evidentemente, é um legado para ti, mas que vai aos teus filhos e que alcança gerações, porque essas referências, esse valor, que é um valor tão valoroso que nada paga, nada substitui, de tão precioso que ele é. É que é uma marca para sempre Para neles, né? sempre. Eu achei graça esses dias o meu filho mais moço. Tava lá na mãe, tava mal agasalhado, e ela disse: "Tem um casaco de couro do vô aí, que eu não acabei não dando. Quem sabe tu experimenta?" Ele experimentou, e eu tenho notado, ele sai todos os dias com aquela jaqueta de couro que era do meu pai. E eu acho uma graça, sabe? Porque assim, ele é do dia do meu pai, ele nasceu no dia do aniversário do meu pai. Nossa. E ele é parecido com meu pai, assim. E eu acho, sabe que é uma coisa? Eu até me emociono, ele tem um jeito meio Mas parecido. esse é o legado. Isso é um E assim, legado. conviveu até os 14 anos com meu pai, né. Conviveu fisicamente, porque espiritualmente a gente que tem essa questão espiritual muito forte, as energias estão aí, É, né? E o que é do bem fica, é. permanece. E quando eu penso no trajeto e nessa construção, me vem muito isso, porque muitas vezes as pessoas têm a resistência de pensar no velho e no envelhecer. Eu vou te dizer uma coisa, qual é a grande resistência? É pensar na finitude. Tem gente que não consegue falar sobre a morte. Eu tive algumas pacientes, um paciente homem e várias mulheres, que vieram para terapia no fim da vida para se preparar para morrer. E foram experiências espetaculares que eu tive. Para ter Eles serenidade. estavam doentes ou não? Alguns doentes, outros não, Que né. interessante isso, eu nunca tinha E percebido essa e, eh, e possibilidade. e vie assim, alguns depois da viuvez, né, Uhum. para se preparar para morrer com serenidade, para resgatar algumas coisas, para poder falar. E é sempre um presente. Eu canso de me emocionar no consultório com meus pacientes, né, Que bom. porque não tem como. Assim, esse é um aprendizado, assim, quando meu pai faleceu, os pacientes me deram muito colo. Porque eles me perguntavam como é que eu estava e eu me emocionava, porque, ainda estava muito sensível. Eu ganhei presentes deles, assim, nesse período, de agrados, de flores, de Ai, querido. que, assim, eles chegavam com mimos, sabe, assim, que foi muito trabalhar com o idoso é um presente, é um presente. E esses que vieram, assim, agora eu tô me dando conta que isso aqui é presente de uma paciente idosa, minha que a filha me deu depois, porque Querido. eu me dei conta que não sei porque hoje eu tô com isso, né. Mas foi uma dessas que eu hoje de manhã, quando eu botei, eu pensei nela, mas eu não associei com eu estar vindo aqui. Mas tu vê que as energias elas estão aí, né? E essa paciente foi isso, ela não estava doente, ela adoeceu no meio do caminho, a gente e foi um trabalho espetacular. Eu digo para a filha até hoje, a filha é psiquiatra, e eu digo para ela até hoje o presente que ela me deu, me escolhendo para cuidar da mãe dela, né, Querida. Mas porque é esse teu olhar, né? Esses olhos coloridos aí que eu não sei te dizer, que mas encantam. poder falar sobre a morte acomoda as pessoas. Tu A sabe que morte não ser uma coisa porque vai acontecer. mas sabe que eu acho que
É cultural, né? Também tem Sim, esse sem dúvida. peso cultural de levar a morte para um lugar de peso mesmo, né? De acabou, né? Acabou. Foi-se. E isso é uma coisa que acho que dependendo de quando a morte chega e de como ela chega, é mais explicável ou não, né? Uhum. É. Quem convive com essa sensação e esse sentimento desde muito cedo, acho que tem muita dificuldade de entender e de fazer essa transição que a morte não é o fim, mas a morte é a única certeza, Uhum. né? Eu tenho procurado aprender essa transição de conceitos, sabe? Dentro da especialização em gerontologia, nós tivemos várias aulas sobre cuidados paliativos e isso é um divisor de águas, eu acho. Ah, sem dúvida. Que uma vez compreendendo os cuidados paliativos, nunca mais a gente é a mesma pessoa, né? Uhum. E claro que aí acaba, quando a gente se identifica com aquilo, as coisas começam a fazer mais sentido. E vem muita gente boa no caminho, porque ninguém que trabalha com cuidados paliativos ou que fala sobre esse assunto ou fala sobre a morte veio só para passar por esse mundo, veio para transformar, né? E a Ana Cláudia Quintana Arantes, que tu já fez curso, eu Uhum. já fiz cursos, eu acho que ela tem um poder de mexer com a gente quando ela fala, porque ela fala com uma naturalidade. Ela é ótima comunicadora, né. Ela tem Nossa! uma capacidade de se comu eu fiz um curso com ela de comunicação compassiva muito interessante, que é para tratar justamente com as famílias mais, né, de como abordar o assunto com as Isso famílias. me impactou, porque na verdade, e as coisas, né? Meu Deus, que aí tu começa a pensar, e eu que sou a buscadora de sentidos, né? Eu conhecia a Ana Cláudia Quintana Arantes antes de eu chegar na gerontologia, porque uma amiga que estava fazendo um tratamento para um câncer há 13 anos me deu um livro com uma dedicatória. E ela já estava bastante doente, já estava em cuidados paliativos. E naquele período, que foi ali em julho de 21, ainda a gente na pandemia, ainda indo mais para o fim, mas eu acompanhava uma prima que estava doente também e que eu não sabia da gravidade da situação. Eu imaginava, mas a minha prima não comentava, eu também não queria falar, mas eu só tinha uma sensação que eu tinha que aproveitar ao máximo aquele momento. E quando eu recebo aquele livro, acho que A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu olhei, aquilo me travou e ela fez uma dedicatória que me impactou profundamente, como ela me impactava, essa mulher maravilhosa, Adriana, querida. E eu digo, vou deixar esse livro aqui, não vou tocar, não é o momento. Em janeiro de 22, nós tiramos férias lá em casa e eu levei o livro para ler nas minhas férias. E aquele livro eu li, mais uma vez a dedicatória, li o livro e eu entendi. Eu entendi o que eu estava vivendo, eu entendi o que a minha prima estava vivendo, eu entendi que essa minha prima era mais que uma prima, ela era tudo. E o momento dessa minha amiga e a generosidade dela, de falar sobre a morte. Te preparar Me para preparar a ausência para a dela. ausência dela. E aquilo realmente deu um clique em mim, sabe? E eu comecei a entender que realmente a morte é a única certeza. Mas que o que a gente pode fazer até lá, a gente pode dedicar um livro para preparar alguém.
Uhum. e se tornar inesquecível. Então, essa resistência à velhice ou ao envelhecimento, porque se liga à finitude, acho que também envolve a questão da perda, né? Porque o sentimento de perda, ele sempre nos remete a um lugar difícil, às vezes solitário, não? Sim, mas eu acho que a gente tem que ressignificar. Se a gente conseguir ressignificar essas perdas, e isso é uma coisa que a gente consegue transformar, fazer aquela morte fazer sentido pra gente. Se a gente conseguir aproveitar aquela experiência dolorida para alguma coisa positiva pra gente. Eu tinha na adolescência 2 amigos que eram como irmãos para mim. E sacanas, assim, a gente saía os 3 e se eles não gostassem da cara de quem vinha me tirar para dançar, eles me abraçavam e tal, e me deixavam empatada por muito tempo, né. E eles saíam acompanhados e me levavam para casa, né. Assim, minha mãe adorava que eu saísse com eles, né. Mas enfim, eu perdi os 2 já, né. Um eu perdi lá com 20 e poucos anos, que sofreu um acidente aéreo, era médico, foi buscar órgãos e o avião caiu numa noite de chuva. Hã, a perda dele me fez ter um filho com a idade que eu tenho, mais velho, porque meu marido queria muito que eu engravidasse, e eu queria acabar o mestrado, eu queria acabar não sei o quê, e, e a perda dele, ele tinha jantado na minha casa um dia antes, nos convidou para ser padrinhos do casamento, né, tinha noivado há pouco e tal. E aí ali eu decidi que eu ia ter o filho, com mestrado, sem mestrado. Então, assim, eu tenho um filho da idade o meu filho mais velho com a idade que tem, porque eu perdi esse amigo. Que E eu fiquei pensando que eu posso atravessar a rua e morrer atropelada. Meu marido quer ser pai, meu pai quer ser avô, e eu tô aqui esperando pra acabar o mestrado, né. o momento ideal, né? Que não existe. Exato. E há 2 anos atrás eu perdi o outro desses meus amigos teve um câncer de pâncreas. E a gente conversou muito e eu dizia: "Como tu é sacana, vocês me sacanearam", porque chegou uma hora que eles me diziam: "Tá, Ana Lúcia, vai namorar, pelo amor de Deus, porque senão tu vai ficar uma solteirona e tal". E a gente conversou muito agora, assim, e foi quando eu resolvi tirar uma licença de um dos meus trabalhos, porque para viver melhor meu dia a dia. Estava um Sim. momento difícil do trabalho, e eu estava indo trabalhar infeliz e eu disse: "Que eu tô fazendo com a minha vida? Pode acabar amanhã, né". Eu penso muito nisso. Tudo tem que Então fazer então sentido mesmo. eu tirei uma licença, fiquei 1 ano e pouco afastada, foi ótimo, eu cuidei de mim, eu mudei a minha coisa de exercício físico, comecei a fazer ioga, comecei a fazer atividade física diariamente, mudei a minha forma de autocuidado. Mas eu vou te dizer que quem Que foi o ganhou com presente isso, com que esse ele teu me retorno, ele te deu esse presente, mas o presente mesmo quem ganhou fui eu. Com o teu retorno, com o nosso encontro, que eu não sei de onde é, mas acho que essa vida não computa tudo que esse encontro significa, né. E eu tenho 2 questões que eu fiquei pensando de tudo isso que a gente conversou aqui, assim, ó, e eu vou te propor, olhando toda a tua vida agora, e essa baita vida que tu tem, porque não só pela qualidade que tu imprime nela todos os dias, que eu vejo, que eu acompanho, mas por esse olhar, delicado e amoroso. Se tu tivesse que te encontrar com a Ana Lúcia lá atrás, Ana Lúcia com 6 anos, eu gosto de novo com as datas emblemáticas, assim. E que tu tivesse que conversar, bater um papo com ela, o que que tu diria para aquela guriazinha pispirica? "Vai serena, que vai dar tudo certo. A vida é boa, A vida é né. boa, Vai né. tranquila que tá tudo bem". E com essa construção que tu tá fazendo aí, pensando, nessas possibilidades, porque a gente tem pensado muito e entendido que
o processo de envelhecer, ele é uma baita construção, se a gente quiser, né? Uhum. O que tu pretende nos próximos 20 anos? Onde é que tu quer estar daqui a 20 anos? Claro que perto de mim, evidentemente, eu também. Mas fora isso, Ai, eu quero estar com a minha cabeça funcionante, né, me interessando ainda pelas coisas, sendo curiosa. Eu tenho esse modelo da minha mãe, que é um modelo bah, precioso, é uma né, referência que tá sempre 5 de bem com a estrelas. vida, mesmo com as limitações dela, ela consegue achar alegria num monte de coisa, e é um que pede um sapatinho de lã para ela. A namorada do meu filho foi lá e disse: "Será que eu ganho um sapatinho de lã?" No mesmo dia já Ela foi saiu o fazer, sapatinho de querida. lã, né. Essa coisa desse estímulo, né, a cabeça funcionante e com as pessoas ao meu no meu entorno. As Ai, que pessoas, legal. as amigas, os amigos, hã, a família. Eu vou te dizer assim, ó, eu não sou uma pessoa de fazer previsões, mas eu sou uma pessoa de grandes sensações e sensações que se concretizam. Tu tá no caminho, querida, fica tranquila. Esses 20 anos vão voar e vão ser maravilhosos. Eu quero, dizer que te ouvir hoje aqui foi como abrir uma janela, assim, aquelas janelas que a gente abre e se encontra, assim, com um pátio, um lugar lindo, lindo, que conquista, que transforma, que faz bem. Te ouvir, Ana, é mais do que crescer, é aprender e é transformar sentimentos que existem dentro de nós em coisas maravilhosas. Tu não veio só para viver essa vida. Vou sair daqui me achando, né. Não, pode achar. Vou Tu sair daqui me veio achando. para transformar a vida daqueles que têm a bênção de estar perto de ti. Muito obrigada. Muito obrigada por abrir um espacinho do teu tempo, que é uma das coisas mais preciosas que a gente tem para mim, para nós, e por ajudar a transformar o envelhecimento do nosso estado e do nosso país, Foi um tá? prazer estar aqui contigo, essa conversa, e acho que a gente tem que poder, a partir disso tudo, estimular as pessoas a cuidarem do seu corpo, cuidarem da sua alma, se conectarem afetivamente, buscar grupos sociais. Tá mais sozinho? Entra num clube do livro, entra numa aula de dança coletiva. Acho que é uma busca que vale a pena. Eu te agradeço muito, queridona. Para mim foi uma baita experiência, uma satisfação. E eu quero agradecer para todo mundo que está aí, que nos acompanhou. Eu quero agradecer a oportunidade de conversar por esses momentos com pessoas que são tão especiais. A Ana hoje abrilhantou esse espaço. E a nossa ideia é essa, é fazer um lugar de acolhimento, de respeito, de cuidado, de leveza, para tratar de temas que são importantes, são relevantes para quem quer viver a vida e apreciar o tempo que a gente tem nessa jornada. Que a gente não sabe se o dia que a gente vive não vai ser o último, mas a gente sabe que a gente pode viver até o último dia muito bem. Então, assim, eu quero agradecer a todos que estão aí. Não esqueçam, se fizer sentido, curtam, comentem, inscrevam-se no canal. Eu tô aprendendo, pessoal, ainda não sei direito isso. E eu quero agradecer também a querida Peregrino, a Peregrino que sempre é uma parceira, Peregrino Confecções lá de Sarandi, a Gláucia, a Adriana, que estão sempre junto comigo, me vestindo, me produzindo, me deixando mais bonita para conversar com vocês. Obrigada a todo mundo. Valeu, pessoal. Um beijo.